Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Pílulas do Doutor Imposto de Renda. Dicas, orientações, notícias, informações úteis e conhecimento na dose certa. Com vocês, o professor Walter Coppi. Olá, vamos falar de imposto de renda. E mesmo tendo mais de um mês de prazo de entrega pela frente, trago hoje um assunto que costuma frequentar a mídia tão logo o prazo se encerra: a tão temida malha. Aquela que a imprensa adora chamar de malha fina. E que, na verdade, são 3 tipos de malha na concepção do fisco: malha preenchimento, para questões cadastrais e assemelhadas; malha débito, para os casos em que a declaração dá imposto a restituir, mas o contribuinte tem débito com o fisco; e a campeã de audiência, a malha fiscal, onde são detectados erros, omissões ou inconsistências entre as informações de que dispõe a Receita Federal e as que são trazidas para a declaração. O primeiro efeito da malha é que a declaração sai do processamento normal, ou seja, fica aguardando que a pendência seja solucionada pelo próprio declarante ou por informações de terceiros que são encaminhadas ao fisco. Isso reforça a importância de se entregar a declaração corretamente preenchida, conferida antes do envio e com informações que possam ser comprovadas documentalmente para o caso de solicitação feita pelo fisco. Por isso que insisto que nem toda malha significa erro ou omissão do declarante. Em muitos casos, significa apenas que o fisco não conseguiu, através dos seus cruzamentos, confirmar a informação declarada. Por isso que ocorrem casos em que a declaração incide em um parâmetro de malha e algum tempo depois, de forma automática, sai da malha. Isso se dá em virtude de processamentos que, na prática, ocorrem durante os 5 anos em que ainda não ocorreram a prescrição e a decadência. No ano passado, a exemplo do ocorrido em anos anteriores, a omissão de rendimentos do titular e dos dependentes liderou as estatísticas com quase 41% das pendências identificadas. Um alerta que sempre coloco é com relação aos dependentes. Primeiro, para que eu me beneficie ao declarar um dependente e lançar as despesas daí decorrentes, preciso ter como forma de tributação a antiga declaração completa, hoje chamada opção pelas deduções legais. E, ao mesmo tempo, é necessário que as despesas dedutíveis vinculadas ao dependente sejam maiores que o rendimento tributável desse dependente. Lembro que, ainda que abaixo da primeira faixa da tabela mensal, um rendimento de salário, por exemplo, é tributável e deverá ser informado em nome do dependente e será tributado em conjunto com os demais rendimentos do declarante. Aqui se erra muito por se pensar que a primeira faixa da tabela, hoje até R$ 1.903,98 mensais, é isenta. Não é. Se rendimento de salário, por exemplo, é um rendimento tributável sujeito ao ajuste na declaração, tributado a alíquota zero em função do valor estar na primeira faixa da tabela. Por isso, ao se omitir o rendimento de um dependente,
ainda que abaixo da primeira faixa da tabela, a declaração vai para a malha. A segunda colocação para as pendências de malha diz respeito às deduções, e mais especificamente às despesas médicas e assemelhadas. Por se tratar de um tipo de dedução que não possui limite de valor, requer uma atenção toda especial, principalmente para valores mais elevados. Toda despesa médica dedutível deverá ser lançada em nome do declarante, dependente ou alimentando que esteja na declaração. Se o dependente legal declara em separado, sua despesa médica o acompanha. Outro cuidado fundamental é a comprovação documental e financeira do pagamento dessas despesas. Pagamentos feitos em dinheiro geram dificuldade adicional em se comprovar perante o fisco. Utilize sempre meios que geram documentos probatórios, PIX, cartão de crédito, DOC, TED, cheque, etc. Evite pagar em dinheiro. E se isso ocorrer, procure efetuar o saque do valor em data e valores coerentes e ter toda a documentação relativa aos procedimentos de saúde realizados, para tentar comprovar junto ao fisco. E para quem utilizou ou pretende utilizar a pré-preenchida para elaborar sua declaração, recomendo especial atenção aos dados vindos do Carnê-Leão Web. Tanto aqueles informados pelos prestadores de serviços obrigados a detalhar as informações dos tomadores e responsáveis financeiros, como eventual escrituração de Carnê-Leão, livro-caixa, feita no CPF do próprio declarante. Quando você faz a opção de iniciar o preenchimento utilizando a pré-preenchida, todas as informações existentes no aplicativo Carnê-Leão no seu CPF virão para a declaração. Muito cuidado se você fez testes e escriturou dados no aplicativo para conhecer seu funcionamento, ou mesmo utilizou o aplicativo para treinar seus colaboradores. Apague esses dados que não são reais antes de fazer a importação. Ressalto que mesmo que você utilize as informações da pré-preenchida disponibilizada pelo fisco, a responsabilidade pelas informações continua sendo do declarante. Por isso, antes de continuar o preenchimento, confira os dados recebidos, corrija eventuais inconsistências e tenha a documentação probatória de tudo que foi informado por você ou por terceiros. E antes de finalizar, lembro que eventuais pendências em malha podem e devem ser resolvidas mesmo antes de qualquer comunicação oficial do fisco. Para tanto, mantenha seus acessos ao ECAC atualizados para identificar as pendências e tão logo o fisco disponibilize a antecipação de atendimento malha, envie a documentação probatória, se for o caso. Em se tratando de erros ou omissões, retifique a declaração o quanto antes. Lembro que após o início de um procedimento fiscal, intimação originada da malha, por exemplo, o sistema não permite mais que ocorra a entrega da retificadora. Por isso, fique atento e se antecipe sempre que possível. E nossa campanha para angariar novos inscritos e mais horas assistidas de vídeos em nosso canal no YouTube continua.
Temos a ideia de um serviço para democratizar ainda mais o acesso às nossas orientações e informações. E peço sua inscrição, seu like, sua ativação das notificações, o famoso sininho. Já está inscrito? Agradeço muito. Então, assista os vídeos e nos ajude nessa empreitada. Se você está nos ouvindo em outras plataformas de áudio, nosso canal é youtube.com/Doutor Imposto de Renda, tudo junto e por extenso. Se você está vendo no próprio YouTube, agreguei 30 segundos de vídeo no final pedindo sua inscrição. Na próxima semana estarei de volta com um assunto sempre interessante e dicas úteis a você. Grato pela sua preciosa audiência. Valeu! Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda. Obrigado por ter ficado conosco. Espalhe a novidade aos amigos. Mande suas sugestões de pauta, seus elogios e suas críticas para pílulas@doutorir.com. Até lá!